Pessoal, eu vou pedir para o Gabriel se apresentar, porque é melhor ele falar sobre a profissão dele, desde quando ele começou, né? Quando é que começou essa paixão pelo sob medida e o bespoke, que hoje trabalha mais com bespoke. E depois a gente vai explicar melhor quais são as diferenças dessas duas técnicas. E aí, Gabriel, gostaria que você se apresentasse para nós. Vamos lá. Boa noite, sou o Gabriel Camargo, sou camiseiro artesão, então tenho um trabalho aí diferenciado com sob medida e o bespoke, que mais para frente a gente já vai passar certinho. Sou filho de vendedores de loja, então a família inteira aí trabalha nessa parte de moda, tudo mais. Meu pai sempre trabalhou com moda masculina, Que legal. meu pai e minha mãe me conheceram no shopping, então é tudo. Minhas irmãs trabalham em comércio também, e eu também trabalhei há 7 anos atrás. Faz 7 anos que eu trabalho no comércio e moda masculina. Não sabia Paralelo a disso, isso, então realmente tens uma carreira já aí no masculino, né? sim, Bastante sim, conhecimento. na parte de consultoria também, porque quando fala vendedor, entende que é aquele vendedor que você vai na loja, pega a peça que você quer, mas não, a gente sempre fez um trabalho diferenciado, onde a gente aprendeu que vender, na verdade, é servir. Então, você se prepara para servir da melhor forma. Não é vender produto mais caro, é entender a necessidade do cliente, é essa parte. Paralelo a isso, sempre fui do meio artístico, desde criança trabalho com música, sou saxofonista, é, tenho trabalho também. A criatividade sempre Sim, é mil. sim. A gente sempre é uma parte pro lado mais artístico mesmo. Já fiz trabalhar com figuração, fiz elenco de apoio, então mais nessa parte artística. Trabalhando com, com a consultoria, e mesmo vendendo em loja, com essa parte de servir o cliente, onde que Sim. surgiu a ideia da Landes e tudo mais. Tinha um super cliente, que, por exemplo, eu atendi um cliente, o cliente ia comprar um terno comigo para casamento. Você dá uma assessoria diferenciada, eu era convidado a ir ao casamento, entendeu? Nossa, por E, apresentar um trabalho personalizado, né? Isso falta muito hoje em dia no mercado, né, Gabriel? Não simplesmente vender por comissão, e, mas vender uma experiência para o cliente. e, eu acho que você pode esquecer todas as técnicas de venda. Se você focar em servir o cliente, você já vai conseguir se diferenciar. Servir o cliente, então você tem que estar preparado, tem que entender o que você está falando. Então, por exemplo, o cliente ia numa loja, vou ver uma camisa. Ele ganhava uma consultoria onde ele refletia todo o guarda-roupa dele, ele entendia as combinações, via o que ele precisava trocar, e isso não era algo padrão, é diferenciado para cada cliente. Então, você tem Sim. que ter muita empatia ao atender, você tem que entender muito o cliente, porque todo caso é um caso. É. Então, Ô, Gabriel, e seus pais ainda têm essa loja? Vocês ainda têm loja masculina? meu pai ainda trabalha em loja masculina. Hoje ele gerencia algumas lojas. Sim, nossa, é Né? fantástico. E não fica só mais nesse segmento do feito à mão, das peças E personalizadas. onde surgiu? Por isso que eu falei dessa parte artística e do servir, porque aconteceu assim, tinha um cliente, um super cliente, que a gente acabou virando amigo, e ele precisava de uma gravata e um lenço muito diferenciado, que não encontraria. Ele até falou, você conhece algum alfaiate, alguma coisa? Não encontrou, e o filho dele também precisava de uma gravatinha borboleta com lenço. O que eu Ah, fiz? Eu falei, eu vou entregar algo a mais para esse cliente. Eu mesmo fui atrás de tecido, entretela, atrás de conhecimento para eu mesmo poder fazer, sem máquina de costura. Então eu nunca tinha fiz costurado? para ele à mão. Isso, mas sem técnica, uma coisa totalmente bruta, entendeu? E foi E aí que deu começou. certo. Aí eu pensei, deu certo. Aí foi aí que eu pensei, mas hoje eu ficaria com vergonha, né? Mas na época deu certo e a gente ficou satisfeito. É, então, esse Alaman vem dessa minha experiência com esse cliente, entendeu? E o Sim. Holanda, por que eu saí do meio artístico para entrar nesse segmento que já estava em família? Foi quando eu casei, então eu precisava de algo fixo, não poderia estar fazendo evento. Então, o Landes é da minha esposa. Eu juntei ali algumas coisas e bolei essa ideia. Então, depois de Sim. muito tempo trabalhando assim, foi quando eu me interessei por camisas. Eu sempre estudei muito. Graças a Deus, eu tive acesso a algumas pessoas que me ajudaram bastante também.
Então, sim. foi quando eu comecei o trabalho de sob medida. Que legal. Então, por E tu exemplo, sabe que são poucos aqui na nossa região que faça a mão mesmo, como tu aplica punho, aplica pé de gola, eu acho, né? Então essas aplicações à mão é muito raro. Eu sei que tem ainda muitos ateliês na Inglaterra antiguíssimos que ainda fazem a peça inteira à mão. Então, isso sim, é algo muito raro e muito valoroso. Então, quando a gente encontra alguém assim, eu me apaixonei pelos teus trabalhos já faz tempo, e é algo muito valioso que as pessoas não conhecem, e elas precisam conhecer o que realmente é uma qualidade numa peça personalizada, né, Gabriel? Que tu é costuma fazer, diferenciado. que é a tua E esse tipo de especialidade. serviço, sim, e esse serviço ele é muito comum, ele é uma camisaria tradicional napolitana, então é um serviço comum na Itália, numa região Detalhe. da Itália. É um serviço Uhum. bem específico, porque quando parte para a parte de artesanato, não é só o fazer à mão, mas tem a ver com a cultura da região também, para ser de fato artesanato. Sim, Então, essa parte de camisaria artesanal já vai mais para aquele lado da Itália, Nápoles, ali, é é, bem comum. sim. Eu estava vendo algumas ruas, eu comentei contigo porque eu vi algumas ruas na Inglaterra que eles fazem esse à mão, mas eu não sabia que essa origem do artesão era de Nápoles, da Itália. Não seria talvez a origem do feito à mão, porque a uma época não poderia ser feito por máquinas, né? Mas a Sim. referência cultural seria a camisaria napolitana. Hoje você tem empresas que fazem camisaria 100% à mão, muito na Índia também, é uma grande Nossa, referência. Sim, que legal. Nossa, eu fico chocada que ainda exista isso, porque, assim, o pensamento comum da pessoa é se a peça. Como é que. Será que não vai abrir a costura? Será que é uma costura segura, o feito à mão? E eu acho que é ainda mais segura do que o feito à máquina, né, Gabriel? Porque, eu não sei, tu pode falar melhor a respeito disso, sim. se é uma dúvida do teu cliente? Sim. É que, na verdade, a camisaria handmade ela já vai ser para o público, um nicho bem menor. Não são todas as camisas que eu faço que seriam feitas à mão. Então, eu costumo trabalhar com camiseta bespoke e a handmade, que seria feita à mão. A handmade, obviamente, é feito um trabalho bespoke, que a gente vai falar também, mas tem esses detalhes a mais à mão. E no bespoke eu também faço alguns detalhes que são mais ornamentais à mão. Então, por exemplo, travete de carcela, reforço de barra de camisa, alguns detalhes, o botão, por exemplo, alguns detalhes que são ornamentais e também de reforço na camisaria bespoke. Mas feito à mão é de um nicho bem específico, porque não vai garantir, por exemplo, uma camisa feita à mão vai ter uma durabilidade maior? Não necessariamente, entendeu? Uhum. Agora, por exemplo, de estrutura muda bastante. Então, por exemplo, um colarinho anatômico que vai ficar fechado, ele tem uma tensão que eu não, que é impossível fazer na mão, porque na mão ele vai ter um ponto mais solto, entendeu? Então, uma característica de camisaria handmade é o ponto mais solto. Quando a costura acaba com um ponto mais solto, você vai sentir isso, um movimento maior. Uhum. E o visual também é um pouco diferente, porque os pontos eles são irregulares. Como é feito à mão, é bem característico o ponto Sim. irregular também. Então, por exemplo, uma camisa, que é para um empresário, uma coisa mais business, assim, não, eu não recomendaria uma camisaria feita à mão, entendeu? Entendi. Seria para um E cara assim falando mais natural, mais romântico, uma coisa assim mais em, fluida. ou até dependendo do estilo do cliente, aí cairia assim, se fosse bem clássico, um handmade com business, entendeu? Agora, por exemplo, um clarinho bem rígido, não tem como eu... É isso que eu falo do handmade, seria a camisa inteira handmade. Então, por exemplo, o pesponto do colarinho, com um colarinho muito rígido, já é bem complicado de fazer à mão. Já seria com uma entretela bem mais macia, bem mais leve, para poder fazer esse tipo de aplicação. Sim. Então, O engloba tudo de tu ter contexto. esse conhecimento da consultoria também é que tu pode direcionar isso para o cliente, observando, fazendo perguntas a respeito do lifestyle dele, que objetivo que ele quer aquela camisa. Então, tu tendo esse conhecimento, fica ainda mais personalizado. Além de ser personalizado pelo feito, a mão, por esses detalhes, também é personalizado pelo direcionamento, né? Então, isso é São muito ferramentas, isso, são ferramentas que eu tenho ali disponível para poder atender o cliente, servir o cliente da melhor forma. Entendeu? Então, por nossa, exemplo, quem aprecia esses detalhes um pouco mais artístico, então tem essa outra ferramenta, entendeu? perfeito.
Então, Gabriel, agora vamos falar sobre as diferenças. Eu falei diferenças de técnicas entre bespoke e sob medida. Não sei se seria o termo correto eu falar técnicas ou como seria, mas tu vai poder explicar melhor para a gente essa diferença. Para o meu cliente, eu divido com serviços. Então, por Tá. exemplo, um serviço sob medida é diferente de um serviço bespoke, porque envolve tanto a forma que é feita a modelagem, quanto a forma de atendimento. Por exemplo, camisas prontas, camisas que você compra prontas, elas têm as modelagens próprias. Então, você vai numa marca de uma loja que, por exemplo, a modelagem combina com o seu biotipo, talvez faça algum tipo de ajuste, mas você conhece a modelagem. Como você faz consultoria, personal shopping, então, por exemplo, você tem uma loja específica para quem tem um biotipo e uma outra loja. Isso, o que manda são as modelagens. Então, por exemplo, vai ter várias numerações em um tipo de modelagem. Isso. Então, partindo sob medida. Então, geralmente, sob medida, você trabalha com uma modelagem pronta, onde você vai adaptar ela às medidas do cliente. Então, por exemplo, se você tem um colarinho um pouco menor, a manga que tem que ser um pouco mais comprida, isso você não encontra em loja. É muito difícil você ter uma modelagem em loja de roupa pronta que vai atender o seu biotipo, as suas Sim. medidas. Então, sob medida, ele vai atender isso, porque você consegue fazer, por exemplo, escolher esse tipo de tecido, você vai ter alguns modelos de colarinhos e punhos para você escolher também. Então, você tem algumas escolhas. Então, você pode ser atendido por um consultor, onde ele vai te falar o tipo de tecido que é melhor para você, as combinações de cores, o tipo de punho, o tipo de colarinho que fica melhor para o seu rosto. Gabriel, seria tipo uma graduação, porque quando a gente trabalha na modelagem, a gente trabalha, faz a modelagem e faz graduações. Então, o Sim, sob medida seria uma graduação personalizada para o cliente, tipo assim, vou aumentar. exatamente isso. Ah, tá. Entendi. Exatamente. Então, graduações específicas. Em vez de eu ir aumentando a peça proporcionalmente em um todo, dentro de uma modelagem. Óbvio que não Isso. vai aumentar. Você consegue aumentar muito a largura e o comprimento não faz sentido ir aumentando. Então, por exemplo, uma modelagem vai aumentar por proporção. Sob medida, você consegue aumentar pontos específicos de uma modelagem pronta, de um tipo de modelagem. Então, no Bespoke, o que difere é que vai ser uma modelagem feita exclusivamente para você, do zero para você. Então, vai entrar linha das medidas, angulação do ombro, se você tem um ombro um pouco mais baixo, um pouco mais alto. Sim, porque às vezes tem a medida do seu ombro, mas tem a angulação, tem a diferença de ombro também, tem a sua postura. Em relação ao atendimento, geralmente o Bespoke é feito por quem vai fazer a sua peça. Então, quando está tirando as suas medidas, eu observo o cliente, por exemplo, a postura dele, porque às vezes você tira a medida do cliente assim, quando ele está conversando, tem um movimento, às vezes um cliente precisa de um excesso a mais de tecido para algum movimento que é dele, há uma rotação maior que é dele. Então, começando sob medida e bespoke, começa no atendimento. Sob medida, você consegue fazer uma camisa sob medida pela internet. Você mesmo tira suas medidas, ou com auxílio de alguém, e você consegue fazer pela internet. No bespoke já não. O alfaiate precisa estar presente. Ele precisa te ver, ele precisa entender a sua anatomia para poder fazer essa modelagem do zero. Nossa, fica Então, mais passou da tranquilo, modelagem. né, Gabriela? Então, se a gente for comparar o sob medida e o bespoke seria uma lapidação do biotipo do cliente, para cair perfeito com todas as imperfeições e as partes que ele precisa, né, Sim, ajustar, e porque não por só exemplo, pode sobrar pano nas costas, pode sobrar pano aqui, dependendo do biotipo dele. Então, o bespoke resolveria tudo. tudo isso, e às vezes teria uma sobra que é necessária para o cliente. Não significa que uma camisa bespoke ficaria lacrada. Às vezes um cliente, ele às vezes não gosta até mesmo de uma camisa totalmente ajustada no corpo, e às vezes ele precisa do movimento, né, entendeu? Sim. Então, levaria em conta tudo isso. Outra coisa que levaria em conta também é que, por exemplo, você pode fazer uma camisa bespoke pensando num conjunto. Por exemplo, a altura de gola combinando com a altura da gola de um paletó específico, porque tem Ah, essa diferença. Então, são detalhes mínimos que não faria sentido para todos os clientes. É um nicho um pouco menor, entendeu? bom, Então, vai acumulando esse para o nicho.
né? Às vezes o cliente pode chegar ali e dizer que quer uma camisa bespoke, tu primeiro tem que avaliar se realmente aquilo que o cliente quer está dentro de uma camisa bespoke, é isso? Tu avalia Na cada verdade, o caso. Bespoke vai atender todos os clientes, mas talvez uma sob medida já teria atendido esse cliente, entregando num prazo menor e com um custo menor, entendeu? Agora, Porque por cada exemplo, isso. Agora, por exemplo, além dessa questão das medidas, eu não levo para o cliente, por exemplo, colarinhos ou punhos para ele escolher o formato, entendeu? Eu posso até levar alguns para ter uma ideia, só que o meu punho e meu colarinho, para cada cliente, é exclusivo, é único. Se eu pegar minhas modelagens, quando eu abro a modelagem de um cliente, tem todos os punhos e os colarinhos que ele usa ali dentro. Geralmente, no sob medida, são modelos e você já tem lá pronto tamanho 38, 38,5, 39, italiano, inglês, já pronto. Então, para todo cliente, vai ser aquele, tipo, já está ali, entendeu? O cliente tem a escolha. No Bespoke já não. Eu até postei algumas fotos de, por exemplo, eu atendo o cliente, às vezes com colarinho de prova, para acompanhar a curva aqui da clavícula, onde só é possível fazer quando o cliente está com a camisa. Então, por exemplo, quando você compra uma camisa sob medida, você pode colocar suas medidas num site, que seja, você já recebe a camisa pronta. Então, como é uma modelagem própria, não é por acaso. Essa modelagem já foi estudada para atender da melhor forma, o maior número de pessoas. Então, por exemplo, a chance dela cair e ficar bacana é muito alta. Então, por exemplo, não tem prova. No Bespoke, como é feita uma modelagem do zero, é necessária a prova. Às vezes até mais de uma prova. Que Entendeu? legal. Eu acho sensacional, porque isso me lembra, eu até te perguntei outra vez se era semelhante à mulagem. Quando eu fiz a faculdade, a gente fazia mulagem na boneca, assim, com tecido, fazia a própria roupa no corpo da boneca. E saía perfeito, assim, a peça anatômica, com as curvas do corpo. Sim. Então, E é as provas é fantástico. justamente para isso, é para encaixar direto no corpo do cliente. Então, por exemplo, numa primeira peça que eu entrego para o cliente, muitas vezes eu descarto a peça porque precisa fazer algumas alterações que não é possível fazer no ajuste. Então, Sim. o cliente ele tem uma total garantia nessa primeira peça, onde é feito as provas. E no Bespoke, por exemplo, ficou ótima a camisa, na segunda vai ficar melhor, na terceira vai ficar melhor. Então, eu sempre levo para o cliente a camisa, peço para ele experimentar e vejo como ficou. Porque sempre dá para ir lapidando, entendeu? Sim. Então, por exemplo, o Facebook, além do atendimento, além dessa questão da modelagem, além de todas as personalizações que são ilimitadas, o atendimento é mais próximo. Então, por exemplo, o cliente ele não vai tratar com uma empresa, o cliente vai tratar comigo. O cliente Diretamente conversa. com você, né, Gabriela? Se, por exemplo, eu estou trabalhando aqui, o cliente me manda uma mensagem, a gente conversa, acaba criando um vínculo maior. Isso é Aham. ótimo, porém, para o cliente é importante ele ter esse tratamento com uma pessoa que ele tem um pouco de afinidade também. Porque vai ser um relacionamento do cliente com o camiseiro. Então, o cliente não pensa mais em, poxa, preciso ir para uma loja comprar uma camisa. Ele tem o próprio camiseiro. Ele Sim. pode conversar. Ele tem um Não. acesso mais próximo, entendeu? E assim, tu não consegue fazer volume, né, Gabriel? Tu trabalha, esse teu trabalho ele não te permite fazer produções, né? Esse Não, trabalho exclusivo do Bespoke são poucas peças que tu consegue pegar para fazer por vez, justamente por essa particularidade do feito o nos trabalho é detalhes, né? sim. Muitas vezes quando o cliente ele me procura, às vezes até pelo Instagram, ele entende que seria uma camisaria sob medida. Então, quando compara prazo de entrega, tipo de serviço, acaba achando, poxa, vai demorar muito. Pô, esse valor, mas eu compro camisas com uma pessoa assim, que o valor é diferente. Tem diferença. Às vezes eu tenho que conversar bastante com o cliente para ele entender o serviço. Entendeu? Sim. Muitas vezes eu penso, poxa, mas esse serviço não me interessa, eu quero uma camisa logo. E tudo bem. Convenhamos que uma camisa bem modelada no corpo de uma pessoa, ela dá um efeito que deixa a pessoa muito mais alinhada. Não tem como comparar uma camisa que tu compra na loja, tá? Tu vai lá, faz um ajuste, né? De repente no corpo, no braço, para não sobrar muito tecido. Mas uma modelagem feita personalizada deixa qualquer pessoa. Dá para perceber, né, Gabriel? Quando a camisa ela cai como uma luva.
Dá Sim, diferença na imagem da pessoa, né? sim. E também não só a imagem, mas também quando ela fica proporcional ao cliente, quando ela se adapta perfeitamente ao cliente, quando harmoniza com o cliente. Então, por Sim. exemplo, é, porque às vezes esse tipo de colarinho e uma outra pessoa teria que ser um pouco mais largo, um pouco mais Anatômico, curto. assim, né? De repente, o ombro Sim, mais alinhado, um ombro mais caído, tudo isso tem que ser percebido e adaptado, né? sim. Então, não são só as medidas. Se você for traduzir bespoke, vai dar ali sob medida também. Só que são termos para diferenciar tipos de serviços. São Sim. bastante diferentes, tem muitas diferenças. Nossa, Então, por eu acho exemplo, encantada com esse trabalho, porque eu, sinceramente, eu acreditava que o bespoke sob medida era a mesma coisa. Não sabia que tinha essa diferenciação. Foi contigo que eu descobri que realmente o bespoke é uma joia rara, né? E não sei se tem muitos alfaiates que trabalham com essa mão de obra, Gabriel. então, Isso eu é tenho muitos. novo ou não? Não é novo, mas também não é muito comum, porque, por exemplo, é muito natural. Eu começar a atender o cliente, aumenta a demanda, eu começar a terceirizar, eu contratar alguém para atender essa demanda. Então você vai crescendo naturalmente, onde você monta a alfaiataria. Tem muitos clientes que perguntam para mim: você não faz calça, você não faz paletó? Então, por exemplo, tem uma demanda a ser atendida, só que eu isso. Só que aí, por exemplo, eu tenho alguns projetos, algumas parcerias para atender essa demanda, para atender o cliente que quer uma camisa mais rápido, na medida correta, uma calça, um paletó. Mas eu me dedico totalmente à camisaria. Então, nessa dedicação, por exemplo, o resultado da camisa que eu entrego não é estudo, não é algum tipo de curso, é dedicação, é foco, Massa, isso, é experiência. foco apenas naquilo. Não tem como ser artista sem ser artesão, né? Sem furar o dedo na agulha e tudo Sim. mais. E Eu acho vai. lindo quando tu posta aquelas fotos que tu tá aplicando algum botão, fazendo um bordado com aquela lupa que tu utiliza para fazer os detalhes, então é muito diferenciado. Então vamos lá, Gabriel, vamos para a próxima pergunta. Eu anotei aqui o que que revela, mas eu acho que tu já comentou. O que revela a boa qualidade de uma camisa? O que que tu acha que é mais revelador da qualidade de uma camisa? O que que tu priorizaria? Sim. Primeiramente, tecido, certo? O tecido é uma questão que. E a qualidade da camisa também tem que ver o que, que vai te atender. Porque eu tenho, por exemplo, eu quero uma camisa de maior qualidade. Então, eu posso pegar um fio 120, um fio 140 em algodão egípcio. É, o preço é mais elevado do que um fio 80, pima, por exemplo. Mas Sim. são diferentes e podem ser todos eles com muita qualidade. Então não pode pensar, pô, a maior qualidade vai ser aquele tecido mais caro. Tem que ver o que, que vai te atender, o que, que E te o atende cliente melhor. valoriza? Aham. Tem, eu preciso de uma camisa, eu quero a melhor camisa que você tem. Se o cliente fala isso para mim, eu tenho que entender a melhor camisa em que questão. Às vezes o cliente não tem camisas para fazer um rodízio. Então, Sim. ele pega um fio 160, um fio 200 em camisa, e ele vai bater a camisa, vai estragar a camisa. Vai rasgar a camisa muito rápido, vai acabar com a camisa. E ele vai falar, essa camisa não tem Quanto qualidade. maior, quanto maior a quantidade de fios, maior a qualidade. Isso que eu estou falando. Quanto maior a quantidade de fios, ela vai ser mais leve. Então, por exemplo, eu posso ter um fio 200 com uma qualidade incrível, como eu posso ter um fio 80 numa qualidade incrível. Mas se o cliente pega um fio 200 para bater todos os dias, vai acabar com a camisa. Então, para esse uso, ele vai falar: poxa, essa camisa não tem qualidade. A camisa rasgou muito rápido. Então, Tem que a entender para qualidade. que é a camisa, se é para uso diário, se é para um uso Exatamente. eventual. Sim. Agora, por exemplo, se for falar de leveza, de definição de estampa, de padronagem, aí é uma outra história. Mas eu tenho que entender, primeiramente, o uso do cliente. Então, o cliente tem que Sim. saber para que ele vai usar na camisa, qual vai ser a ocasião, ou qual vai ser a situação que ele vai precisar da camisa para entender qual é o melhor tipo de camisa para ele. Então, Aham. antes de, entendeu? Entre tecidos de qualidade, entre entretelas de qualidade, ele tem que entender muito bem a necessidade.
Aham. É, eu vejo que tu se atém muito a detalhes, como o encontro de estampas, que outro dia tu também postou. Isso é algo muito personalizado que as pessoas não sabem o quanto é difícil encontrar essas listras, os xadrezes, enfim, para deixar num recorte de manga, num recorte de carcela, de punho. Então é muito difícil fazer esse encontro, né, Gabriel? E tu sempre faz nesses mínimos detalhes também. É. Eu acho que Eu isso falei também conta primeiro, com qualidade, né? isso entra, certamente entra na qualidade. Eu falei do tecido para já descartar, porque geralmente quando pensa em qualidade, já pensa logo no tecido. Então, por exemplo, Aham. quando você faz uma camisa de qualidade, tecido de extrema qualidade. Pronto, passou desse ponto, você vai ver a questão da costura. Então, Sim, o encontro de padronagens, o encontro de listras, vai mostrar que a camisa foi feita com cuidado, vai mostrar que a camisa foi feita com atenção. Então, isso é um sinal que a camisa vai ter uma costura de altíssima qualidade. sim. Eu, por Perfeito. exemplo, sim, eu levo um tempo a mais para fazer uma camisa, porque eu faço a camisa é feita só por mim, sozinho. Mas também tem essa questão do cuidado na hora da costura, de encontrar os padrões. E isso acaba aumentando muito a qualidade da camisa. Com certeza. Tá, e tu acabou de falar dos tecidos, era a minha pergunta a seguir, assim. Então, a gente falou ali sobre qualidade de tecido. Tu diz que tem que ter muito a ver com o que o cliente valoriza, né? Mas o que que tu, assim, no teu olhar, para ti, qual é o tecido mais nobre que tu acredita, assim, É. para camisa? Falando em matéria-prima, uma camisa 100% algodão, ela vai ser excelente. Excelente para uma camisa casual, para uma camisa social. Então, ali, você tem uma camisa 100% algodão, a partir de um fio 80, já vai te atender muito bem. Entendeu? Sim. Então, em relação à qualidade de matéria-prima, seria o algodão e o linho. Então, Tá. entra jeans, vai entrar em algodão e tudo mais. Então, matérias-primas naturais é sempre a melhor opção. Sempre. Sim. É sempre a melhor opção. Tá. Agora, em relação Em a relação mix assim, de ao algodão, a gente percebe que tem várias qualidades de algodão também, né, Gabriel? A gente tem os de altíssima qualidade, a gente fala do egípcio e do pima, tem o algodão normal, e eu percebo que eu já vi alguns feitios do próprio algodão, alguns que eles fazem com fibra mais curta, outros que são com fibra mais longa. Acontece muito isso, já pegou tecidos assim, tipo de algodão, de alguns padrões de qualidade, sendo 100% algodão? sim. Porque o Pima é referência de qualidade? Justamente por ele ter a fibra mais longa. Então, por Sim. exemplo, como são várias fibras longas, então você não precisa entrelaçar tanto para montar um fio. Então, ele acaba tendo menos quebra, ele acaba tendo um fio mais liso, porque ele tem menos, como se fosse nós, entendeu? Para juntar as fibras. Então, por isso, o algodão Pima, ele é um tecido mais resistente, com uma qualidade maior em relação a essa questão de resistência. O algodão egípcio levaria para o mesmo ponto, porém ele ainda ganha uma maciez maior, um toque melhor, por causa da região plantado, entendeu? É até curioso que muito do algodão egípcio é o algodão pima do Peru que foi plantado no Egito, para garantir Uma ainda questão uma. de tempo mesmo, que dá um toque especial nele. Sim. Agora, o diferencial é mesmo essa fibra mais longa. Aham. Essa fibra mais longa, então ele acaba sendo um pouco mais maleável. Tá bom? Sim. Agora, de tecido, eu acho que não vale a pena nem entrar no assunto. Seria mais questão de você sentir o toque do tecido, entendeu? Identificar, Agora, né? isso. Agora, tecido, infelizmente, quando o cliente compra, que ele vai ter certeza da qualidade do tecido, é no uso, no dia a dia mesmo. Então, o que você pode se atentar é perguntar a quantidade de fios para saber se vai funcionar para você, para o que você precisa. Porque uma camisa vai 200 fios, é sensacional, muito leve. Só que, por exemplo, ela vai fazer esse tipo de ondulação, é um tecido mais molinho. Sim. Às vezes é uma estética que você não quer para a ocasião. E camisas com composição de seda, tu também faz, Gabriel? Sim, sim, existe muito algodão e seda, também é uma composição bem legal que dá um aspecto muito Tem um toque diferenciado muito em gostoso relação ali, né? ao toque, o brilho, sim. Aham. Tá. Então, vamos para a Então, nossa próxima.
Sim. Quais os benefícios? Bom, a gente já falou dos benefícios de fazer um bespoke, né? Qualidade e durabilidade. A gente já conversou sobre isso, era a minha pergunta, a gente já conseguiu encaixar lá em cima. Então, para falar um pouco mais do teu diferencial, Gabriel, tu falou ali, né, que tu tens uma longa história entre loja masculina de atendimento, tu começou se arriscando num feito à mão para ajudar uma pessoa, para ajudar um noivo, e depois tu começou a estudar muito para chegar até aqui. Então, assim, olhando para a tua história, né, por toda essa bagagem que tu já possui, também trabalhando com a consultoria, porque querendo ou não, num atendimento que tu faz, você está fazendo uma consultoria de cliente. Cliente sem isso, sem conseguir entender as necessidades do cliente, sem saber a ferramenta que você vai dar para o cliente. Não tem como você servir o cliente sem saber como você vai servir o cliente. Então, assim, o teu maior diferencial como camiseiro tu pode acrescentar um pouco mais? Qual é o teu maior diferencial das camisas Landes? Para a gente conseguir fechar. Na verdade, tem mais uma pergunta, mas para a gente conseguir fechar essa parte do bespoke, qual é o teu maior diferencial, Gabriel, que tu acredita, assim? Sim. Por exemplo, eu não tenho longos anos trabalhando como artesão de camisas, porque eu sou jovem, tem muitas pessoas que trabalham no ramo há muito mais tempo. Porém, eu posso dizer que eu tenho uma carga horária extremamente alta para o tempo que eu já trabalho com isso. Porque eu dedico praticamente 18 horas do dia praticamente fazendo camisas, fazendo modelagens, costurando, indo atrás de informação. Então é muito comum quem me segue ver por 4 horas da manhã eu posto alguma coisa ali e tal, porque eu tenho uma demanda para atender, mas também eu preciso me melhorar as técnicas de costura. Então, por exemplo, não só melhorar, mas aumentar minhas ferramentas. Então, por exemplo, eu tenho um colarinho anatômico que é muito difícil de encontrar, um colarinho que ele vai ficar sempre liso por dentro, fechado, que durante o dia ele vai ficar aqui em pé. Eu posso abrir até o terceiro botão aqui. Eu acho lindo essa vista certinha, estruturada. Eu até te perguntei, se tinha um entremeio ali, tu disse que não tinha nada, que era só o próprio colarinho do sustento, né? Eu posso fazer uma vista aqui mais entretelada, por exemplo, para dar um aspecto mais robusto. Mas, por exemplo, essa aqui não. O que está segurando a vista em pé é o colarinho. Nossa, entendeu? Eu sempre pensei que tinha algo aqui na vista, né? Que tinha mesmo entretel que eu colocava aqui. Você pode fazer um entretelamento duplo para deixar ela ainda mais armada. Mas, por exemplo, não é o caso dessa. Isso aqui é somente o colarinho. Por exemplo, eu tenho um colarinho que já é feito à mão, não só pregado. Eu já postei algumas, até a gente comentou que foi pregado à mão. Mas, por exemplo, se eu faço um colarinho totalmente à mão, pespontado à mão, ele não consegue ter essa armação, essa tensão para ficar fechado. Então, são ferramentas que eu tenho que desenvolver para atender melhor o cliente também. Perfeito. E assim, ó, tem partes da camisa que tu sempre aplica a mão ou não? Não tem essa regra. Existe uma regra tua assim, o punho eu sempre vou aplicar a mão, ou tu também aplica a máquina, depende da estrutura da camisa. Certo. Igual eu tinha falado, a camisaria handmade não necessariamente ela vai ser mais resistente à costura. Ela vai ser mais maleável, é mais uma questão estética e do interesse do cliente é algo mais artístico, porque vai levar muito tempo para ser feito, então é mais a questão de apreciação. Um detalhe que vai aumentar muito seria os botões pregados à mão. Porque, por exemplo, na máquina é a mesma coisa da costura. Então, por exemplo, estourou um ponto, ele vai soltar inteiro. Quando é costurado à mão, já não. Costurado à mão, eu consigo fazer aquele pescoço, um pezinho embaixo do botão. E vai evitar de ficar a parte da vista muito colada no botão e enrugar. Então, ela vai ter um pouco de sobra ali, que dá muita diferença. Que é feito muito, geralmente, aqui na altura do colarinho também. No punho também faço. Então, de reforço, em relação aos botões. As cartelas que eu faço reforço também, eu faço um travesti. Como é feito na máquina, ela já é uma costura bem fechada, porque você faz a costura e depois costura por cima novamente. Faz um retrocesso ali para segurar a costura. Então, eu faço um reforço que é um pouco mais ornamental. E também aumenta o valor da peça por ser feito à mão, é um detalhe bonito.
também. Então, Gabriel, o travete que tu diz, tu faz na carcela aqui para fazer um ponto de segurança, né? E quando é um tecido muito refinado, isso não estoura o tecido ou tu não faz esse tipo, não é, o travete tu não utiliza em todas as peças, em todos os eu tecidos? utilizo, eu utilizo em todas as peças, e se for um tecido mais refinado, aí sim tem a necessidade de travete, porque eu não posso fazer um Ai, retrocesso na máquina, porque aumenta muito a tensão no tecido. Então, voltando à questão daquela da aquele que vai qualidade, e volta quando tu vai finalizar a isso, costura. isso. Voltando à questão da qualidade, um outro ponto também são os pontos da máquina. Se você coloca ali, pega uma camisa sua, coloca uma régua, uma fita métrica, se, por exemplo, tem camisas Perguntar que isso. tem, Quantos pontos por é, centímetro? isso, tem camisa que tem 3 a 4 que já são uma camisa com uma qualidade muito inferior em relação à costura. Então, por Sim. exemplo, eu mantenho então, de 8 a 10 já é excelente. Porém, você não consegue fazer muitos pontos por centímetro em um tecido mais refinado, com uma trama um pouco mais aberta. Então, aí que entra a questão do Da gravete. gramatura do tecido. Isso. Aí, se você pega a minha camisa, ela vai ter ali de 7 a 8. Eu tento manter nessa Qualidade. média, fica uma qualidade muito boa. E se eu faço o ponto muito pequeno, dificilmente ele vai ficar aquele ponto limpo, reto, entendeu? Sim. Vai aparecer mais. Isso, são vários pontinhos, então a chance da própria máquina escorregar um pouquinho e não ficar aquele ponto, aquela costura perfeita reta, é muito alta. Então eu trabalho ali de 7 a 8 pontos por centímetro, que é ótimo, garante uma costura muito segura e Sim. uma qualidade muito alta também. Então, num tecido refinado, eu posso diminuir os pontos por centímetro e assim usar ainda o travete, porque ele não vai danificar o tecido. Porque eu estou fazendo a mão ali. O travete dá aquele susto, aquela, né? Então eu achei que de repente pudesse. Porque uma vez o meu marido comprou um tecido, uma camisa assim de fio egípcio, e eu percebi que depois de, sei lá, uns 6 meses usando, eu percebi que a carcela começou a rasgar. E aí eu vi que tinha um travete ali entre o tecido e a carcela. Aí eu disse, eu acho que esse travete aqui não deveria ter sido feito, porque eu acho que acabou, sei lá, perfurando, mas então não tem a ver com isso, talvez tenha a ver com o próprio tecido. Sim. E a carcela, eu costumo fazer esse reforço porque ele é onde vai ter mais tensão na camisa. Então, por exemplo, Sim. você pega, você dobra, é uma abertura e é uma costura sensível, onde ela vai estar sempre forçando. Nenhuma outra costura tem tanta tensão como a carcela. Por exemplo, a manga tem muita tensão, mas é uma costura rebatida, entendeu? É. Tem um tecido ali por dentro. Então, a carcela é interessante ter esse detalhe, apesar de ser um detalhe ornamental também, que é característico. Quando você faz alguma peça artesanal, alguma peça artística, ela acaba pegando algumas características suas. Então, por exemplo, acaba sendo características do meu serviço, do meu trabalho. É óbvio que se o cliente fala, poxa, eu não gosto disso, não quero isso, prevalece a ideia do. Mas a peça acaba criando algumas características. Para você estar ali, pegando um tecido e transformando em uma camisa, fazendo aquilo sempre, você acaba desenvolvendo algumas técnicas diferentes, você acaba incorporando algumas técnicas ao seu modo de fazer a peça. Então, por isso que eu não trabalho com paletó, com calça, eu não chego. Não trabalhou, não chegou a fazer paletó e calça, Gabriel? Eu já atendi, mas trabalhando com sócio, então seria sob medida. Eu estou ali fazendo a minha camisa, atendendo o cliente, ele, poxa, mas eu precisava de uma calça e tal, queria fazer com você. Então, eu acabo fazendo da forma que é feito sob medida tradicional. Colhe as Sim. medidas do cliente. Só que aí eu entrego com uma prova. Eu ainda faço uma prova para poder fazer ali um ajuste fino, entendeu? Uhum. Mas não tem comparação ao trabalho bespoke. Com certeza. Ô, Gabriel, e também outro ponto a respeito da qualidade da camisa. Também dá para medir pela quantidade de pregas no punho ou pelo tamanho da prega? Tu tens essa informação? Tu acha assim, sabe essas pregas que tem antes do punho? Tu faz Sim. com prega, tu faz mais lisa? Como é que tu costuma fazer? Eu costumo fazer com prega, porque eu acho que fica um visual melhor, fica uma camisa uma mais clássica. Eu acho um detalhe elegante na camisa. Porém, tem como você afunilar e depende muito da proporção. Se eu tenho um antebraço largo e um punho muito estreito, eu não posso fazer a camisa afunilando uma ponta. Então, a prega entra um pouco
isso também, entendeu? Porque eu afunilo um pouco mais e compenso ali na prega, entendeu? Precisa Mas ainda avaliar cada cliente também. Então. não entendi. É preciso avaliar, então, em cada cliente isso, para ver essa proporção, Sim, para ver se tem necessidade de mais ou menos pregas. sim, sim. Fora o que você tem que pensar não só em investir, mas que o cliente vai vestir realmente a peça. Então ele precisa de uma certa folga. Para dobrar aqui, ele precisa ter essa prega também, ajuda a dobrar a manga. Porque você tem, se a parte logo em cima do punho é exatamente na medida do punho, você não consegue fazer a segunda dobra, ele vai travar, mesmo com a carcela aberta, entendeu? Sim, Então a prega ali ajuda a compensar nas medidas em relação ao punho e o antebraço. show, muito legal. Eu tinha colocado uma pergunta aqui sobre o punho, né? Pregados à mão. Tu já respondeu dessa questão da segurança. Será que é mais resistente? Será que não é? Tu já acabou respondendo, né? Que depende muito do perfil do cliente, se ele vai querer ou não, mas que fica mais rústico, é isso? Isso, fica um ponto irregular. Por exemplo, esses tipos de reforço, pode ver que são reforços feitos à mão. Então, veio de camisaria handmade. Então, por exemplo, quando você faz uma costura ali à mão, é comum fazer esse tipo de reforço à mão também, entendeu? Para garantir ali a durabilidade da peça. Sim, Então, não quer dizer que uma camisa que foi costurada à mão, ela vai sempre ter uma durabilidade acima de uma camisa feita da forma correta, com qualidade, em uma máquina de costura. Ali dá para sim, ser bem paralelo. Mas legal. uma camisa feita à mão é mais aquela questão da estética e também de apreciação. Então, por exemplo, não tenho por que oferecer uma camisa handmade a um cliente que não vai apreciar. Talvez fale, poxa, esse ponto não tá bonito. Uhum. E tu faz Com camisas femininas também? Nossa, seria um certeza. sonho. Tu já fez? Tu faz? Sim, eu faço. Não é comum eu, por exemplo, postar fotos de clientes no Instagram. Meus clientes são mais reservados, tudo mais. Mas no masculino, ou tu faz os dois igualmente, assim? Como assim? É feito da mesma forma. Como é uma modelagem do zero, então são curvas que eu vou encaixar ali na modelagem, Sim, entendeu? Vai ter que um legal. pouco mais de curva, mas a modelagem feita do zero vai funcionar ali para adulto, criança, homem, mulher, porque é feito do zero. Agora eu vou ver se a gente tem perguntas. Eu vi que algumas pessoas já perguntaram ali. Eu não sei se tu chegou a ver, Gabriel. Eles não perguntaram aqui no balãozinho, mas eu vi que Tá. tinha algumas perguntas aqui. O cara dizendo, eu Eu vou vou comprar ficar muito feliz uma montando camisa um de pouco. algodão egípcio amanhã. O Ronen, dois grandes exemplos para estilo masculino. Gente, quando eu conheci o Gabriel, eu fiquei encantada e ele faz trabalho também com couro, trabalho artesanal. Eu fico encantada. Tinha uma O pergunta. Corel eu comecei a trabalhar para não ficar muito aficionado em camisas, porque eu preciso fazer esse trabalho artesanal. E, por exemplo, uma costura manual corrida veio do couro, de costura manual em couro. A técnica de encerar a linha também veio do couro. Então, toda a vivência com outros tipos de artes eu acabo trazendo para a camisaria, que acaba tendo um diferencial, uma característica que é da minha camisa. Se eu pegar por exemplo, a minha etiqueta não é uma etiqueta, é um bordado, que eu bordo Aham. cada camisa. Então, por exemplo, se Nossa. eu pego uma camisa minha, mesmo que eu não veja que tem esse bordado, eu sei que é minha, pelo tipo de ponto, pelo reforço de barra, pelo Reconhecer o teu detalhe cliente. manual. Sim. É Então, acaba verdade. tendo algumas características de quem faz, entendeu? Diferente de uma camisa que foi feita de forma escalada, que várias pessoas Uhum. fazem, tudo mais. Sim. Então, acaba ganhando algumas Legal. Uma características. pergunta que fizeram aqui. Quanto tempo tu leva para fazer uma camisa bespoke? Eu peço 30 dias, que é um prazo de camisaria comum sob medida. Acontece de passar esse prazo porque vai depender das provas. Então, por exemplo, eu estou ali pensando em 30 dias e fazendo uma prova anterior. Às vezes uma prova não é suficiente. Tem que também, por exemplo, eu tenho um ateliê em casa, justamente para não ter problema de horário. Eu trabalho Sim. aqui integral. Então, por exemplo, eu vou, é bom para o cliente porque eu vou até o cliente. Então, por exemplo, o cliente está em casa, o cliente está no escritório, conciliou a agenda, eu consigo atender o cliente. Então, o que pode alterar o prazo de entrega? Conciliar a agenda e as provas, só. Ah,
Legal. Nossa, mas realmente é um trabalho muito. Para ti não é exaustivo porque tu gosta muito do que tu faz, né? Então é um momento Exaustivo, prazeroso. mas prazeroso, né? Então, mas como eu faço, por exemplo, tem um cliente com urgência, eu cheguei a fazer camisa em 2 dias, entendeu? Uma Sim. camisa eu consegui pegar para um casamento em 2 dias, sem prova, deu tudo certo, entendeu? Não, tu Mas não dormiu. não, não. Tu sabe que no meu casamento foi uma amiga minha que fez meu vestido, que tem um ateliê de noivas. E eu fui na última prova, no dia, para provar, um dia antes do meu casamento, fui na prova, eu coloquei no corpo, ela disse, Gabi, não tá legal, tá estranho. Tem alguma coisa estranha no corpo e tal. Ela começou a avaliar, e aí eu saí, eu disse, não, não, Sandrinha, tá ótimo, não, deixa assim, tá tudo certo, eu gostei. Tu acredita que ela refez o corpo inteiro do vestido, passou a madrugada inteira trabalhando, porque ela não tinha ficado contente. No outro dia ela chegou no salão de beleza, que ela ia ser minha madrinha. Eu olhei para ela e disse, Gabi, eu nem dormi, mas eu trouxe teu vestido. Agora tá perfeito. Ela não dormiu. Então ela assim, ela ama o que ela faz, e se ela vê que não tá perfeito, ela não dorme e até ficar Porque perfeito. Então, do cliente também, né? Do cliente. sim, nossa. Essa... Quando eu fiz desse casamento era um amigo, né? Era um amigo meu. Então, por exemplo, ele veio em casa, eu tirei as medidas, o tecido já estava tratado, eu também trato o tecido antes de cortar, porque tecido natural ele encolhe, não Tem que... importa a qualidade, porque ele é tendido, tem atenção. Quando você molha, deixa um tempo ali, vai tratando o tecido, ele volta ao estado natural, ele acaba encolhendo um pouco. Então, por exemplo, eu faço isso antes do corte para não ter algum problema posterior. Então, o tecido já estava tratado, tirei a medida do cliente, fiz a modelagem, costurei praticamente de um dia para o outro. Eu terminei a camisa, já estava de dia, o cliente passou e foi para o casamento no civil, entendeu? Então, foi Nossa, bem corrido. Entendeu? muito legal. Então, Gabriel, eu olhei aqui, a gente não tem mais perguntas, tem muitos comentários do pessoal que gostou muito dessas informações. Para mim, foi um aprendizado também. Dá para ver que o que tu faz com amor, que tu gosta mesmo, porque trabalhar na madrugada e trabalhar num trabalho tão específico, onde tu não pode replicar, fazer produções em massa para conseguir ganhar mais dinheiro e trabalhar menos, né? Que é o contrário daquilo que tu faz. Então, é muito legal. Eu queria fazer um fechamento aqui. Eu queria saber se tu tem mais alguma coisa para acrescentar para a gente a respeito Só das resultado. camisas. Teve um cliente que eu atendi, que aí eu falei para ele, poxa, gostou, tal, ele ficou super satisfeito, só que ele falou, poxa, mas o prazo passou um pouco. Aí eu falei, não, se você tiver um evento que você precise, porque é muito próximo, né? Eu tenho um atendimento muito próximo com o cliente. Então eu falei, pode me falar que eu passo ali, não é que passo antes dos clientes, mas eu acho uma forma de pegar. Aí eu dei um exemplo, poxa, um cliente meu ele foi para fora de última hora, ele precisava levar as camisas. Então eu acabei Sim. entregando. Aí ele, poxa, mas você entregou então antes da minha? Aí eu falei, sim, mas eu passei na frente da sua. Eu fiquei 3 noites sem dormir para poder entregar. Então, Esses por exemplo, bastidores de vender. isso. Tem esse relacionamento com o cliente, entendeu? É um relacionamento mesmo, diferente de você apenas comprar camisa. Poxa, o Gabriel é o cara que eu compro camisa. Ou nem o Gabriel, eu compro camisa na Landes. O Gabriel me Sim. vende camisa. É diferente, entendeu? Quando eu faço uma camisa, eu não vendo a camisa, eu presto o serviço, eu sirvo o cliente, eu sei o evento que o cliente vai usar, eu sei a necessidade do cliente, então eu não só vendo uma camisa, entendeu? A gente acaba Exato. tendo Eu isso. acho E que como esse tem todo é o futuro, sabe? Quem não se ater a esse detalhe de fazer uma venda personalizada, de realmente ter um relacionamento com o cliente, para fidelizar seus clientes, eu acho que essa venda antiga ela tá com os dias contados, sabe? Eu já vejo muito vendedor e muita loja desanimada porque não quer isso. se Isso não é atualizar e tentar apenas no vender. Bespoke. Isso não é Sim, apenas no Bespoke. Você está ali numa loja que você, por exemplo, tem toda uma estrutura te apoiando, eu acho que é até mais fácil de você ter um relacionamento com o cliente, por exemplo, pois se você precisa entregar antes, você vai cobrar o departamento ali, os alfaiates, tal. Você tem toda uma estrutura te apoiando para você atender melhor o seu cliente, entendeu? sim.
Mas o diferencial do Bespoke é esse acesso direto. Então, por exemplo, se eu sento com o cliente fala, poxa, eu precisava de uma camisa nessas características. É possível fazer? Eu não tenho um tipo de costura específico que eu vou atender o cliente. Então, até mesmo a costura eu posso alterar para atender esse cliente. Então, com o cliente eu posso falar o que é possível e o que não é possível. Na grande maioria das vezes é possível, porque eu mesmo vou fazer. Entendeu? Então, por exemplo, se o cliente tem uma ideia muito diferenciada, é claro que tem aquela parte de consultoria. Vai funcionar? Você vai usar mesmo? É uma peça que vai ficar só guardada. Tem toda essa parte, mas em relação ao você, eu tenho clientes que me testam. Pô, mas você faz assim, 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 e eu entrego para o cliente. Eu entrego para o cliente. Às vezes, o cliente mexe, poxa, realmente isso aqui eu não vou conseguir usar, mas você fez o que eu falei. Entendeu? Claro. Então, tem que ter essa parte de consultoria para o cliente não ter uma peça que não use. Né? Sim. Então, tem que ter ali uma... Gabriel, a Cacá perguntou como é que funciona a escolha de tecidos. Acho que tu já comentou um pouco, mas pode comentar mais alguma coisa a respeito de como é que funciona essa escolha? Acredito que na hora que o cliente te procura. Sim. Quando eu vou até o cliente, provavelmente eu já tive uma conversa prévia com o cliente, porque eu levo uma mala e tudo mais. Então, eu não consigo levar todas as amostras específicas que eu tenho. Então, eu faço uma seleção até o cliente. Então, por exemplo, eu levo numerações diferentes de fios, eu levo matérias-primas diferentes, e a escolha vai ser de acordo com a necessidade do cliente. Então, eu tenho uma amostra de tecidos com fornecedores. Eu não tenho, por exemplo, tecidos no ateliê que eu possa te atender. Eu prefiro trabalhar de uma outra forma, com a quantidade de tecidos que eu possa melhor atender o cliente. Legal. Ótimo. E geralmente tu pede, tu já tem alguns tecidos em casa ou são todas amostras e aí tu pede assim que o cliente faz o pedido? Como é que funciona? Eu só pego um fornecedor. Eu não trabalho com tecido para ficar parado, por exemplo. Eu tenho algum tecido que eu trabalho ali para fazer algum tipo de prova, que, por exemplo, uma prova que vai ser muito complicada, não tenho por que eu gastar o tecido do cliente, é um tecido mais refinado. Faz uma base já. Isso. Então, eu tenho ali uma base, só que não pode ser um tecido tão diferente. Tem que ser, por exemplo, um algodão egípcio para bater ali, pelo menos, com um caimento. Porque se eu faço em algum outro material, não bate o caimento, e de uma peça para outra, pode ser que eu precise alterar a modelagem. Entendeu? E a modelagem tu faz no papel, na mesa? Ou quando é bespoke, tu vai fazendo no próprio corpo? Como é que tu faz essa modelagem antes de cortar o tecido? Modelagem tridimensional. Eu trabalho o cliente tridimensional para uma modelagem. Eu faço no papel, não uso nenhum tipo de programa, justamente para fazer aquelas correções e para fazer diferença. Porque, por exemplo, a diferença de ombro. Então, tem algumas diferenças, ajustes finos, que é melhor eu já fazer direto ali no papel, para colocar no tecido, ficar e cortar. Entendeu? Perfeito. Legal. Então, por exemplo, em modelagem, você tem metade da frente, metade das costas, onde você corta o tecido dobrado e tal. Eu tenho uma modelagem que eu tenho duas partes da frente, que são duas frentes diferentes. Entendeu? Seria comum, já que nós não somos, como é que, a gente não é, como é que se diz? Me fugiu a palavra. Fugiu a palavra. A gente é diferente, né? No lado direito e lado esquerdo sempre tem alguma diferença, então o correto seria realmente, no bespoke, como tu falou, cada parte ter uma modelagem, né? Porque somos assimétricos. Isso, simetria, exato. Isso. Porque, por exemplo, uma pequena diferença de ombro não altera só o ombro, altera o ombro, a altura da cava, a linha de peito ela vai ficar torta. Então, a simetria muda, a cabeça da manga muda também. Então, alguns detalhes que, por exemplo, você não tem como estudar, por exemplo. Você acaba estudando com cada cliente, entendeu? Por isso que faz diferença você, por exemplo, eu só trabalhar com camisa, eu só atender o cliente. A cada cliente eu fazer uma modelagem nova. É isso que me faz, a experiência que faz um serviço bespoke. Não tem como fazer uma aula de bespoke. Em alguma coisa, você tem que treinar. E treinando todos os dias e o máximo de horas possível, não tem como não ficar bom, né, Gabriel? Sob medida tem como você aprender fórmulas, regrinhas, proporções para
para chegar numa camisa sob medida satisfatória, entendeu? Aham. Então você consegue aprender ali algumas fórmulas. Agora, por exemplo, a altura de Isso cava, também te dá liberdade de criação, né? O Bespoke te dá e uma liberdade de criar, né? sim. E isso você vai vendo, vem com a experiência, né? Você erra bastante. Já refiz várias camisas, que é o que faz o serviço Bespoke é isso. Não tem como, são experiências. É verdade. Legal. Então vamos fazer um fechamento aqui. Tu pode dizer onde é que as pessoas podem te encontrar, Gabriel, até para poder fazer, né? Encomendar uma bela camisa. Bespoke online não dá, a gente já sabe, né? Seria o sob Na medida. Teria que ser presencial. Então deixa o teu contato aqui, como é que as pessoas fazem para te contatar para fazer um orçamento. certo? Eu uso muito rede social, como é uma coisa mais pessoal, então eu acabo trabalhando com rede social, deixo lá disponível meu telefone pessoal também, eu trabalho com os clientes, tá bom? Então pode acessar o Instagram mesmo, lá na bio tem o telefone. Agora tem, igual eu falei, tem a demanda do sob medida, então eu estou começando algumas parcerias para atender esse público também, onde a gente vai fazer um site e tudo mais, para conseguir atender também no online, entendeu? Mas agora a Bespoke, eu pretendo manter exatamente assim, o tratamento pessoal. São pouquíssimos clientes que a captação é feita por Instagram. Geralmente é indicação, entendeu? Porque é o que a gente fala. Eu tenho o meu camiseiro, vou indicar para você o meu camiseiro. É diferente de eu, vou te falar um lugar que você compra camisa, entendeu? É diferente. Perfeito. Então, tá, eu te agradeço por ter Eu, aceito o convite de vir dar uma aula para gente, explicar um pouco mais. eu que Nessas horas agradeço. eu percebo e realmente eu sei muito pouco a respeito. Conversaria horas aqui contigo para saber muito mais, porque a tua experiência realmente é muito rica e é uma experiência mesmo de mão na massa, né? Eu acho isso tem muito valor. E fica aqui minha gratidão. E com certeza o pessoal vai estar te seguindo lá, tem muita informação, as camisas que ele faz, os modelos, que não é só aquela camisa padrão, básica, né? Tu faz estampada, faz para vários estilos, né, Gabriel? Então, Tem, na Bespoke você não tem um limite, né? Não tem limite. Áreas enfim, técnicas de costura também, é são verdade. ferramentas. Então, fechou. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Eu dei uma olhada aqui. Sensacional. Obrigada, pessoal, por ter participado também com as perguntas. Então, até a próxima. Obrigada, Gabriel. Boa Até noite. mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.